Olá pessoal, boa noite, professor Rafael Rocha, professor Renato Paiva, estamos aqui representando a família, o Colégio Luciano Feijão, para mais esse dia de sucesso, né? Vestibular da UVA, Colégio Luciano Feijão sempre na frente. Renatão, manda aí o teu boa noite. Boa noite, vestibulandos do Colégio Luciano Feijão. Boa noite, meu amigo Rafael. Nós estamos aqui para destrinchar as questões da prova de Ciências Humanas, né? Aqui do Colégio Luciano Feijão, do vestibular da UVA 2017.2. E eu vou começar aqui, pessoal, falando com vocês sobre as questões da prova de conhecimentos gerais. Especialmente foi uma prova fácil, né? Não teve questões, na verdade, que geraram aquele grau de dificuldade, como todos nós sabemos. E a UVA continuou a ser metódica, sempre cobrando dentro daquele processo histórico, questões sobre idade antiga, questões sobre idade média, questões sobre idade moderna, questões sobre contemporânea, abordando da mesma forma as questões de história do Brasil, onde nós tivemos questões sobre o processo colonial, nós tivemos questões sobre a ditadura militar, tivemos questões sobre os governos populistas, os governos liberais. E nós vamos começar aqui comentando sobre uma questão de conhecimentos gerais, que é a primeira questão de história, que é uma questão que fala sobre a Idade Antiga e justamente sobre as civilizações ocidentais. A Idade Antiga se divide em duas civilizações ocidentais, que no caso seria a Grécia e Roma, e a questão referente, que foi até a questão de número 13 da prova de conhecimentos gerais, falava sobre a queda do Império Romano, né, a fragmentação de Roma, em que um dos fatores, Roma para ela estar em desestruturação, teve três fatores, que os fatores justamente seriam a crise do escravismo, a ascensão do cristianismo e as invasões das tribos bárbaras, especificamente os germânicos. Então, na questão 30, era uma questão referente em que a opção correta seria a opção sobre as invasões bárbaras, né? Mas que essa opção ela vai provocar justamente, as invasões bárbaras provocam o início da Idade Média, que no caso seria a opção correta, que era a opção B. Passar aqui a bola para o Rafael destrinchar aí a questão de geografia para vocês sobre a prova de conhecimentos gerais. Maravilha. A nossa aqui de conhecimentos gerais foi uma felicidade imensa mais uma vez, né? Tudo que a gente comentou na sala, que a gente comentou também no nosso aulão de véspera, tá tudo aqui, o aluno do Colégio Luciano Feijão percebeu que realmente essa prova foi a cara da gente. Abraço também para o professor Rafael Moreira, né? Grande parceiro aqui do Luciano Feijão. E um abraço para a professora Carla também, que contribuiu para que a gente pudesse fazer esse comentário. Deixa eu mandar um abraço para o professor Márcio Miquiles, professor Ciliano, né, que é da equipe também de História aqui do Colégio Luciano Feijão. Show de bola. Então tá aqui, pessoal, primeira questão a gente falou aqui sobre um relatório em que coloca Sobral como cidade do futuro. A nossa querida e bela Princesinha do Norte ocupando aí o segundo lugar entre as cidades do futuro da América Latina. E aí nós destacamos também Maracanaú, tá certo? Na realidade, entre as cidades do continente americano. Então, Sobral em segundo lugar, a opção a letra B. Renato, essa questão seguinte, a 22ª, que nós estamos falando aqui na sequência da prova de conhecimentos gerais, a gente vê aqui os fatores do relevo, também comentado nos nossos aulões de vésperas, né? A gente comentou aqui, ó, no caso dos agentes do relevo externos, o item C, ação das geleiras, ação dos rios, ação dos ventos e ação das torrentes, das chuvas. É isso aí, duas questõezinhas, tranquilidade, do jeito que a gente comentou, Colégio Luciano Feijão, a equipe de professores sempre saindo na frente. Fazendo essa ressalva, ainda aqui na prova de conhecimentos gerais, pessoal, a questão 14, que seria uma questão sobre o iluminismo, né? O movimento iluminista que foi difundido a partir do século XVIII, e a proposta do iluminismo, que isso foi até debatido também aqui em sala de aula com os alunos do Colégio Luciano Feijão, a proposta do iluminismo seria desestruturar o antigo regime europeu. Que o antigo regime europeu ele seria caracterizado por três pilares de sustentação, que seria o absolutismo, seria o poder clerical, o poder que a igreja exercia e o sistema mercantilista, né? E a questão ela se refere justamente quais eram as críticas que esse movimento que teve, na verdade, como grandes intelectuais, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, o grande Voltaire, e a questão ela se refere a quais seriam os elementos na qual o movimento iluminista ele criticava. E o iluminismo ele vai criticar o poder clerical, que seria sustentado pela igreja, e o poder absoluto dos reis, que era o sistema absolutista. No caso aí, a questão 14, a opção correta seria a opção A. Tranquilo. Renato, eu vou de duas em duas aqui.
Eu vou aqui agora para a questão 23. A questão 23 também a gente comentou muito, a gente falou da bacia do Oceano Índico, e aí na bacia do Oceano Índico a gente sabe que faz parte ali o Golfo Pérsico, ele é parte integrante, já que o Oceano Índico é a grande fronteira dos hidrocarbonetos do planeta, sem sombra de dúvida, e a questão fala das grandes reservas de petróleo e destaca, lógico, evidentemente, o oceano, na realidade, o Oriente Médio. E aí, com destaque nas nossas aulas, a gente colocou o Oceano Índico. A questão número 24, a questão que fala aí da ligação entre o capitalismo e o socialismo, características desses dois sistemas. Nós falamos aí de uma antiga ordem mundial, um período estabelecendo aí as questões ligadas à Guerra Fria. Na 23 nós temos aí o item D de dado, na 24 também o item D de dado. Tranquilo. E aqui a questão 15, também questão de conhecimentos gerais, é uma questão que vai abordar o renascimento cultural. Que nessa questão o renascimento, que foi um movimento também difundido já no finalzinho da Idade Média, né, no início da Idade Moderna, que a proposta do renascimento seria justamente qual? Desestruturar a sociedade dogmática europeia, que era uma sociedade conduzida sob influência da Igreja Católica Apostólica Romana, em que naquele período a Igreja ela se fortalecia muito através do princípio do teocentrismo, Deus no centro do universo, e a questão ela justamente cobra algumas características do renascimento cultural. Esse movimento ele tinha como característica o antropocentrismo, o hedonismo, o otimismo, o individualismo, ok? E também o classicismo, que seria a inspiração, ok? Na antiguidade clássica, nas sociedades greco-romanas. Então na questão 14, na questão 15, perdão, no caso seria a letra D de dado. Fala sobre as características do renascimento cultural. Beleza, eu vou agora, Renato, avançar aqui um pouquinho para a gente ver aqui essa minha parte na primeira fase. Ó, a questão 25, pessoal, a gente falou aqui sobre carvão mineral, né? Contexto da primeira revolução industrial e da terceira para a quarta revolução, esse momento atual que nós estamos vivendo. A questão fala de impactos ambientais, a gente trabalhou muito isso em sala de aula, o item certo, falando sobre chuva ácida e logo também as questões ligadas a aquecimento global e efeito estufa. Como ele colocou aqui, a gente faz uma pequena observação, mas a gente acata a alternativa C como a alternativa correta. Na 26ª, a gente tem aqui uma sequência falando sobre a questão do índice de felicidade e do índice de desenvolvimento humano. Esses últimos dois relatórios que posicionaram o Brasil aí nesses quesitos. Nós temos aí como todas as alternativas verdadeiras, 26ª questão, o item A. Na 27ª, também tema do nosso aulão de véspera. A gente resolveu uma questãozinha ontem falando sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente abordou isso no aulão e abordou também ao longo das nossas aulas. Está aí o Brexit, né, como a gente chama aqui no Ceará, é dessa forma que a gente costuma, o Brexit ou Brexit, para quem for mais globalizado. E a gente vai marcar a alternativa B, B de bola. A 28ª, a última, também presente no nosso aulão de véspera, no nosso TD. A gente falou ontem do Mercosul, a gente falou aí o Mercosul presidido pelo Brasil, a questão da presidência pro tempore rotativa, a gente marcou aí. E temos a sede do Mercosul em Montevidéu, capital do Uruguai, a nossa prova aí de conhecimentos gerais, uma prova muito tranquila, tudo dentro do padrão que a gente estabeleceu. Eu e o Rafael Moreira, graças a Deus, conseguimos mais uma vez fazer com que o aluno do Colégio Luciano Feijão se sinta muito à vontade na hora da prova de geografia. Foi muito tranquila. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Vou me despedindo, dizendo que a prova também de específica, né? A nossa segunda prova também foi muito tranquila. E a gente está vendo aqui os comentários, está tudo no nosso site, tudo à disposição de vocês. Passar a bola aqui para o mestre Renato. Abraço, beijo para todo mundo. Para encerrar aqui minha participação, só ressaltando, na verdade, aqui outras questões, como, por exemplo, a questão do bloqueio continental, que foi um bloqueio decretado por Napoleão Bonaparte em 1806, em que a questão se referia ao bloqueio que seria proibir todo o comércio com a Inglaterra, no caso seria a opção B. Outra questão que seria a questão sobre iluminismo, que vai retratar o grande Charles de Lesseps, no caso Montesquieu, na publicação da sua obra O Espírito das Leis. E também, na verdade, ok? Me despeço aqui, pessoal, de vocês, e deixando bem claro, né, que o Colégio Luciano Feijão, mais uma vez, pessoal, provação, na verdade, no vestibular da UVA 2017.2. Largou na frente. Largou na frente. É isso aí, olha onde é que eu tô, a cadeira que eu tô. Maravilha. Valeu, abraço.